E hoje vamos compartilhar a paz que nos abençoa. Compartilhe a paz que nos abençoa. O Salmo 29, no versículo 11, diz assim: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Olha que verso lindo. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Eu já disse para vocês, e a gente tem aprendido nas EBDs, que uma das características da poesia hebraica é o paralelismo, onde o poeta coloca ideias em paralelo. Às vezes os paralelos são sinônimos, às vezes os paralelos são sínteses, às vezes são antíteses, onde uma linha se completa com a outra, ou uma linha contraria a outra. E nesse caso aqui, nós temos um paralelo, onde a primeira frase é: o Senhor dá força ao seu povo. E a linha de baixo é: o Senhor abençoa seu povo com paz. Então, esse paralelismo que a gente vê aqui, a gente precisa perguntar para ele: que tipo de paralelo é você? Será que o Senhor dá força ao seu povo é o contrário de o Senhor abençoa seu povo com paz? Acho que não. Será que o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o povo com paz? Será que é um sinônimo? Dar força é sinônimo de abençoar com paz? Acho que não, são coisas diferentes. Força é uma coisa, paz é outra. Tanto é que às vezes, eu não sei você, mas às vezes, em algumas situações eu falo assim: Senhor, me dá paz, porque se o Senhor me der força, eu quebro no meio. Me dá paz, Senhor, porque se der força a gente, né? Então paz é uma coisa, força é outra. Então, queridos, só resta aqui duas alternativas. Aliás, uma, né? Que é o paralelismo sintético. Se não é antitético, se não é sinonímico, então só pode ser sintético, ou seja, a parte A soma-se à parte B para dar a verdade completa. Então, a linha A mais a linha B é a verdade que Deus quer revelar através dessa poesia. Portanto, o Senhor dá força ao seu povo, mas o Senhor abençoa o seu povo com paz. É o desejo do Senhor para todos os que tinham acesso a essa poesia, que foi escrita para ser cantada, mas a gente usa os salmos mais falados do que cantados. Então, o poeta que escreveu isso aqui para ser cantado, ele tinha no seu coração uma intenção, e a intenção dele era revelar o que Deus queria de todos os que iriam cantar essa música. Nós não somos judeus e nós não cantamos o Salmo 29, mas a gente consegue ler o Salmo 29 e da mesma forma que Deus inspirou aquele salmista para revelar a sua vontade para aqueles que iriam cantar essa música, Deus também nos ilumina hoje através do seu Espírito para compreendermos a verdade que Ele quer revelar nessa poesia. E a verdade que Ele quer revelar aqui é: Ele é o Deus que dá força e Ele é o Deus que dá paz, porque só Ele é o Deus que pode abençoar o seu povo. É verdade ou não? Só Deus pode nos abençoar. E aí o salmista está dizendo: se só Deus pode, então Ele, quando a gente precisa, Ele dá força, mas quando a gente precisa, Ele dá paz. E me parece que a intenção do Espírito, ao inspirar esse poeta, era dizer: eu sou o Deus da força e da paz.
tanto da força quanto da paz. Ou seja, vocês terão de mim a força necessária para vencer as batalhas e ao mesmo tempo terão a paz necessária para que as batalhas não façam você perder a paz. Porque às vezes nas batalhas a gente perde a paz. Ganha a batalha, mas perde a paz. Já aconteceu isso com você? Você entra numa briga, às vezes briga literal, às vezes, nas batalhas da vida, sair cedo para trabalhar, batalha da vida, perder algumas coisas e aprender a lidar com essas perdas, batalhas da vida. A gente vai batalhando na vida, e às vezes a gente batalha algumas lutas que não são nossas. A gente entra em algumas batalhas sem a menor necessidade. E o que esse salmo está revelando para nós é: Deus vai nos dar força para as batalhas e ao mesmo tempo nos abençoar com paz, para que possamos vencer as batalhas sem perder a paz. Porque como diz o poeta, se custar a minha paz, já custou caro demais. Alguns aqui jaz, eu aqui jaz. Então, sabe, às vezes se custar a paz, já custou caro demais. Às vezes é melhor a gente pagar para não perder a paz, do que pagar para ganhar a batalha e no final das contas perder a paz. Portanto, irmãos, se custar a nossa paz, custa caro demais. Não vale a pena entrar em batalhas que vão nos fazer perder a paz. Amém? Então, por que devemos compartilhar a paz que nos abençoa? Em primeiro lugar, por causa da voz do Senhor. Porque Deus está falando. E quando Deus fala, a gente é abençoado. Quando Deus fala, a gente tem paz. A voz do Senhor é poderosa para nos fortalecer e para nos dar paz. Quando a gente ouve Deus, quando a gente tem a convicção, é Deus que está falando, é Deus que está orientando, é Deus que está direcionando, a gente vai com a maior paz, porque a gente se sente abençoado por Deus. Dos versos 3 até o verso 9 desse salmo, se você quiser conferir aí comigo, que os meninos ainda não conseguiram habilitar a nossa tela, diz assim, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, faz o Líbano saltar como um bezerro, o Monte Hermon como um boi selvagem. Verso 7, a voz do Senhor produz chamas de fogo. 8, a voz do Senhor faz tremer o deserto. 9, a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, no seu templo todos dizem glória. A voz do Senhor se repete várias vezes nesse salmo, exatamente para enfatizar que o Deus que lá no final, no último verso, dá força ao seu povo e abençoa com paz, é o Deus que libera a sua voz, e o tempo inteiro a voz do Senhor, através de muitas circunstâncias, através de algumas pessoas, através da sua palavra escrita, através da sua obra criada, eu não sei como, mas Deus vai falar com a gente, quando Ele quiser nos abençoar com paz. Toda vez que a gente precisar de paz, a gente precisa de uma palavra de Deus, porque a palavra de Deus gera paz no nosso coração, ainda que seja uma palavra dura, ainda que seja uma exortação, ainda que seja uma cajadada, é melhor apanhar de Deus do que apanhar da vida. Amém, irmão? O que é que você prefere? Apanhar de Deus ou da vida? Apanhar de Deus ou das batalhas dessa vida? É por isso que Deus está dizendo: eu sou o Deus que vai te fortalecer,
Eu sou o Deus que vai te dar paz, mas para isso você precisa ouvir a minha voz. Deus está falando com você, irmão. A voz do Senhor é o que pacifica o nosso coração. A voz do Senhor é o que nos dá força e nos abençoa. Se Deus falou, está falado. Eu tenho paz. Mas Deus está dizendo que você vai ser humilhado. Aleluia. Se Deus falou, então está falado. Eu vou ser humilhado em paz. Porque quando eu tenho convicção que o que eu estou vivendo é por causa da vontade de Deus, então eu tenho paz, apesar de sofrer alguns prejuízos. Como que a gente consegue ter paz no meio da guerra? Ter paz no meio da perda? Ter paz no meio do caos? Quando a voz do Senhor, a voz que está sobre as águas, que troveja sobre as muitas águas, a voz que é poderosa e cheia de majestade, a voz que quebra os cedros, a voz que faz os bezerros saltar, a voz que produz chama de fogo, a voz que faz o deserto tremer, a voz que faz as corças darem filhos. É a voz de Deus, irmãos, que comanda esse universo. Portanto, se a voz de Deus estiver nos orientando, nós teremos forças e teremos paz. Você precisa de força? A voz de Deus vai te fortalecer. Você precisa de paz? A voz de Deus vai te pacificar. A voz do Senhor, disse o salmista, é aquilo que nos abençoa, tanto com força quanto com paz. E a palavra hebraica para voz aqui é kol, a voz de Deus, que não é simplesmente uma palavra falada, é uma orientação correta. É o que o hebreu dizia quando um mestre ia ensinar um aluno. Ele não está só falando por falar, ele está orientando, ele está ensinando. É o que no português seria o verbo educar. Quando uma mãe vai falar com um filho, mas ela não está só falando, tipo, ô meu filho, tá 15 graus hoje em São Paulo. Quando uma mãe está falando para o filho, ô meu filho, hoje nós vamos comer ovo. Ô meu filho, hoje nós vamos para a igreja. Está falando, mas quando uma mãe senta com o filho e diz, meu filho, deixa a mamãe te explicar uma coisa. Você não pode botar o dedo na tomada, porque ali tem energia, vai te dar choque. E você vai tomar choque, isso vai doer, vai te fazer mal. Você não pode sair sem camisa, porque você vai pegar friagem e vai ficar gripado, e depois vai ter que tomar injeção, e depois vai para o hospital. Sabe esse ato de uma mãe? Dos pais também, né? Amém, tem pai que educa também. Mas o kol do hebraico dá essa conotação. Não é uma fala vazia, é uma fala cheia de conhecimento, que quem ouve atentamente pode se livrar de muitos problemas. Essa é a voz que nós precisamos ouvir de Deus, a voz que nos orienta. E quando nós estamos orientados por Deus, mesmo em meio ao caos, nós conseguimos ter paz, porque é a voz do Senhor que vai nos educando e nos dando condições de, em paz, lidar com as batalhas sem perdê-la. Em segundo lugar, a gente precisa compartilhar a paz que nos abençoa, porque a bênção do Senhor nos fortalece. Se somos abençoados por Deus, se nos sentimos abençoados por Deus, só isso nos dá força. Quando você olha para tudo que você tem, qual é a sensação que vem ao seu coração? Quando você olha para a casa que você mora, para a roupa que você veste, quando você olha para o carro que você anda, a comida que você come, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você experimenta, qual é a sua sensação? Que é tudo do seu braço? É da sua inteligência? É do seu trabalho? Ou tudo isso te dá a sensação de ser abençoado por Deus? As coisas que você conquistou, os degraus que você conseguiu subir na vida, as coisas que você foi almejando e foi conquistando, e foi ultrapassando, e foi crescendo, e foi amadurecendo.
À medida que o tempo passa, você vai percebendo o quão abençoado você é. E essa convicção fortalece o nosso coração. O salmista diz: o Senhor dá força ao seu povo. A palavra hebraica para força é a palavra os. Os. É a mesma palavra quando Sansão, lá em Juízes, capítulo 14, diz que o Espírito do Senhor se apossou dele, de forma que ele rasgou um leão como quem rasga um cabrito. Eu acho a Bíblia maravilhosa, e eu morro de rir, porque olha como é que o cara registrou essa história. O Sansão rasgou um leão como quem rasga um cabrito, como se rasgar um cabrito fosse fácil. O Sansão rasgou um leão como quem rasga um papiro, não é? Um papiro, aí sim, meu filho, um papiro a gente rasga fácil. Como quem rasga um tecido fino, né? Um tecido de linho que tinha naquele tempo. Rasgou o leão no meio, como quem rasga um tecido de linho fino, ok. Agora, rasgou o leão como quem rasga um cabrito? Que isso, meu escritor? Quem é que rasga um cabrito assim fácil? Não conheço. Então, deve ser que naquele tempo isso era uma espécie de provérbio, um adágio, uma maneira peculiar do hebreu falar assim, ó, ele fez como se fosse fácil. Como quem rasga um cabrito. É essa palavra, quando diz que Sansão tinha uma força para rasgar o leão, aquela força que ele matou 1000 com um osso de um jumento, o osso do queixo de um jumento. Um jumento morreu, secou lá no deserto, ficou só o osso. Os caras atacando Sansão, Sansão meteu a mão no osso da mandíbula do jumento, e com aquele osso ele deu ossada nos filisteus e matou 1000. 1000 com um pedaço de osso. Quando Sansão puxou as colunas daquele templo e matou ali cerca de 30.000 filisteus, é essa força, é a mesma palavra. Quando o salmista diz, o Senhor dá força ao seu povo, ele está dizendo, é uma capacitação sobrenatural, não é força física. Às vezes é uma força mental. Eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou completar, eu vou insistir, eu vou vencer, eu vou terminar esse curso, eu vou fazer essa prova, eu vou crescer, eu vou fazer mais uma entrega, eu vou trabalhar mais uma hora, eu vou me dedicar mais, eu vou força mental para nos dar força na vida. Às vezes é uma força mental, às vezes é uma força emocional, que a gente dá vontade de chorar, mas a gente engole o choro e vamos para a luta. Dá vontade de, hoje eu não quero também, não vou. Fala a verdade. Tem dia que dá vontade de ir, todo dia dá vontade de ir, mas a gente levanta e vai, e o salmista está dizendo, a gente consegue fazer algumas coisas, não é por causa do nosso corpo, nem por causa da nossa mente, nem por causa da nossa emoção, nem por causa da nossa saúde, a gente só consegue porque Deus fortalece a gente. E é essa força, irmãos, uma capacitação sobrenatural que o Espírito do Senhor faz em nós, assim como ele fazia com Sansão, ele faz com a gente, não para a gente sair matando os outros com um pedaço de jumento, mas para a gente lavar o rosto, né? Como diz o poeta das ruas de SP, lave o rosto nas águas sagradas da pia, nada como um dia após o outro dia. E a gente vai lavando o rosto, e vamos trabalhar, e vamos fazer o que tem que ser feito, e vamos partir para cima, que quem nos garante a vitória é o Todo-Poderoso. E se você se sente fraco, permita que a paz dele dê força para a sua alma. Em terceiro lugar, precisamos compartilhar a paz que nos abençoa, porque é nossa obrigação. O verso diz, o Senhor dá força ao seu, Salmo 29, 11. O
Os meninos não conseguiram projetar, você vai ter que olhar na sua Bíblia aí. 29, 11. O Senhor dá força ao seu povo. Quem é o povo de Deus na terra? Somos nós. Então a quem Deus vai dar força? Para nós. Então de quem é a obrigação de compartilhar essa paz que abençoa e fortalece? É nossa. Porque nós conhecemos esse Deus, ouvimos a sua voz. Porque nós somos capacitados pelo Espírito desse Deus que nos fortalece. Portanto a obrigação é nossa. Nós não podemos fraquejar. Por quê? Porque nós somos exemplo para o mundo. O mundo está de olho em nós, gente. O mundo não lê Bíblia não, o mundo lê nós. Como disse Paulo, nós somos as cartas vivas. Nós somos as Bíblias vivas, andando por aí. E o povo está de olho na gente. Se nós que ouvimos a voz de Deus, se nós que somos abençoados por Deus, se nós que recebemos a força de Deus, se nós não estamos dando conta, quem vai dar conta? Nós temos que dar conta, nós temos que fazer, nós temos que continuar, nós temos que perseverar. Por quê? Porque Deus fala com a gente, porque Deus abençoa a gente, porque Deus fortalece a gente. Então é nosso dever, é nossa obrigação fazer com que essa paz que nos fortalece seja passada adiante, porque tudo deu errado. Glória ao nosso Deus. Amanhã é um novo dia, Ele me fortalece de novo e a paz dele vai continuar me abençoando. Ele dá força ao seu povo, o seu amor. Sabia que povo em hebraico é amor? Você é o amor de Deus. Povo na verdade é né? Seria AM. Alguns colocam AMM para pronúncia, né? Só que aqui é amor. Amor, porque é o seu povo. Não é qualquer povo. Deus abençoa o povo? Não, Deus abençoa o seu povo. É o que está escrito, amor. Então você precisa se lembrar disso ao acordar amanhã. Eu sou o amor de Deus. Ele vai falar comigo, Ele vai me abençoar, Ele vai me fortalecer, porque Ele é o Deus que me dá da sua paz. Lava o rosto nas águas sagradas da pia. Nada como um dia após o outro dia. Nós somos o amor de Deus. E Ele vai fortalecer o seu povo. Em último lugar, precisamos compartilhar essa paz, porque temos a bênção da paz. A frase B do paralelo diz: o Senhor abençoa o seu povo com paz. Não é abençoa o seu povo com bênção, abençoa o seu povo com casa, abençoa seu povo com carro, abençoa seu povo com terra, abençoa seu povo com dinheiro. Não, abençoa o seu povo com... Porque tendo paz, a gente consegue conquistar qualquer coisa. Entendeu, irmão? Não virá um carro de Deus, virá a paz de Deus. E com a paz de Deus, ouviremos a voz, seremos abençoados, seremos fortalecidos. Aí a gente vai conquistar o carro que a gente quiser. Entendeu ou não? De Deus não virá a casa. O Senhor abençoa o seu povo com casa. Não. Do Senhor virá a paz. Mas como a gente ouve a voz do Senhor, como a gente é abençoado pelo Senhor, fortalecido pelo Senhor, Ele nos abençoa com paz. E com essa força e essa paz, a gente vai trabalhar e vai conquistar uma casa para a gente morar. Porque a promessa dele é que Ele vai abençoar com paz. E se a gente estiver em paz, a gente produz. E se a gente produzir, a gente conquista. Yebarak Ba'ashalom. Yebarak Ba'ashalom. Abençoa com a sua paz. Não é com qualquer paz. O tradutor diz: abençoa o seu povo com paz. Aí fica paz de forma muito genérica, né? Mas o hebraico aqui é Ba'ashalom. É a sua paz. É como se
a paz fosse um objeto de Deus, que Deus quer entregar para a gente. É a paz de Deus, não é qualquer paz, não é como Jesus reforçou lá na frente, não é a paz que o mundo oferece, essa tranquilidade. Ai, vamos descer para a praia, ficar vendo as ondinhas, tomando aguinha de coco, ai, estamos na paz. Não é isso que Deus está prometendo. Deus está prometendo tranquilidade interior, para ter força para poder viver as batalhas da vida sem perder a paz. E assim a gente vai vencendo e conquistando e alcançando tudo o que Ele preparou para nós. Então, qual é a conclusão que chegamos? Temos que compartilhar a paz que abençoa, porque a voz do Senhor precisa ser ouvida lá fora, porque a bênção do Senhor precisa fortalecer quem está fraco, porque é nossa obrigação. Deus abençoa o seu povo, nós somos o amor de Deus, e temos que compartilhar, porque nós somos abençoados com paz. Não seria justo reter essa paz só para nós, é necessário compartilhar, até que todos saibam, até que todos creiam, até que todos sejam fortalecidos e abençoados com a paz de Deus. Amém.